lendo e ouvindo a Bíblia aqui no canal cristão mais amado do Brasil. Hoje vamos ler, ouvir e meditar nesses dois livros de João. João 6, 7. João 6, 1. Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. 3. E Jesus subiu ao monte, e assentou-se ali com os seus discípulos. 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. 5. Então Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão, para estes comerem? 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. 12. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é, verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. 16. E, quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. 17. E, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. 18. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. 19. E, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus, andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. 20. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. 21. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. 23. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. 25. E, achando num outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai, Deus, o selou. 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? 29. Jesus respondeu, e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos, e creiamos em ti? Que operas tu? 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
36. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 39. E a vontade do Pai que me enviou esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou esta, que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. 42. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? 43. Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes, não murmureis entre vós. 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. 48. Eu sou o pão da vida. 49. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? 53. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. 58. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. 59. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, dura este discurso, quem o pode ouvir? 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? 62. Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. 64. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. 65. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. 66. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. 70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. 71. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. João 7. 1. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. 2. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui, e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. 4.
Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. 6. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. 8. Subi vós esta festa, eu não subi ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. 9. E, havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. 10. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. 11. Ora, os judeus procuravam-no na festa, e diziam, onde está ele? 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. 13. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. 14. Mas, no meio da festa subiu Jesus ao templo, e ensinava. 15. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido. 16. Jesus lhes respondeu, e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. 18. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória, mas o que busca a glória é daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. 19. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? 20. A multidão respondeu, e disse, tens demônio, quem procura matar-te? 21. Respondeu Jesus, e disse-lhes, fiz uma só obra, e todos vos maravilhais. 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. 23. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignais-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. 25. Então alguns dos de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar. 26. E ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo. 27. Todavia bem sabemos de onde este é, mas, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. 28. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando, e dizendo, vós conheceis-me, e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. 29. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. 31. E muitos da multidão creram nele, e diziam, quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. 32. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. 33. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda há um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. 34. Vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. 35. Disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? 36. Que palavra é esta que disse, buscar-me-eis, e não me achareis, e, aonde eu estou vós não podeis ir? 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim, e beba. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. 40. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam, verdadeiramente este é o profeta. 41. Outros diziam, este é o Cristo, mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galiléia.
42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, e de Belém, da aldeia de onde era Davi? 43. Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. 44. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. 45. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. 47. Responderam-lhes: pois, os fariseus, também vós fostes enganados. 48. Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? 49. Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. 50. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: 51. Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? 52. Responderam eles, e disseram-lhe: és tu também da Galiléia? Examina, e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. 53. E cada um foi para sua casa. Deus nos deu essa graça. O canal cristão mais amado do Brasil, com vídeos diariamente. O canal que está crescendo para a honra e graça do Senhor. A volta de Jesus está perto. Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Te desejo que seu dia seja de saúde, graça, paz, glória, proteção e sucesso.